Oi, lindas! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Tá Juntas. E eu queria fazer uma perguntinha para você analisar. Quando você se arruma, coloca aquela roupa bem elegante e para compor aquele belíssimo sapato, você chega arrasando no seu local, seja de trabalho, seja um evento ou uma outra ocasião. E quando você chega em casa, parece que você não sente mais seus pés? Eu já senti isso, eu tenho uma certeza que você já sentiu. E o que é que você fez? Só fez um escalda-pés, passou só um hidratantezinho e foi dormir. Porém, no outro dia, teu pé pode estar incomodando e, além disso, as unhas. Você já parou para pensar que o modelo do sapato pode não encaixar com o modelo da unha que você tem? Eu acredito que não. Mas hoje o podcast ele está direcionado para a nossa saúde dos pés. De como é que a gente pode cuidar dos nossos pés de uma maneira mais elegante, de acordo com a espessura da nossa unha. E com isso, eu trouxe aqui uma podóloga especialista para a gente falar sobre esse tema tão importante, essencial, porém que as pessoas esquecem de olhar, de cuidar, de ter mais um olhar atento, de comprar o sapato certo para o tipo do seu pé. Tem mulheres que têm joanetes e já sabe qual tipo de sapato comprar, porém não observa o modelo da sua unha. Thaís, como assim modelo? Como é que ela cresce? Como é que você corta? Como você vem cuidando? Como também você vai ao podólogo? Você já vai ao podólogo? Eu tenho uma certeza que sua resposta é assim: não, Thaís, não vou. Você tem uma frequência de ir ao podólogo? Não, Thaís, mais ainda eu não tenho essa frequência. Se você respondeu sim para as duas perguntas, parabéns para a senhorita e a senhora, porque, olhe, é algo que a gente esquece, só vai na manicure e pedicure e acha que é uma podóloga. Não é. Podóloga, ela não faz o cuidado com os pés para pintar, para cutilar, para deixar nossas unhas com o esmalte que a gente escolheu. Podóloga é muito mais do que pintar uma unha. É realmente investigar a nossa unha, ver se ela tem algum fungo, alguma bactéria, qual o tipo de corte que você está tendo, aquelas unhas encravadas que até a manicure ela não resolve, porque ela não tem aquela especialidade. Ela não trabalha tão profundamente com esse cuidado com os pés. Então, hoje estou aqui com Raíza Ramires, ela que é a podóloga especialista e ela vai falar tudo sobre os cuidados à saúde com nossos pés. Seja bem-vinda, Raíza. Obrigada, Thaís. É um prazer estar aqui, né? Desde que eu recebi o convite, que eu disse, Thaís, não precisa nem perguntar. Eu estava conversando com ela nos bastidores, né? Eu disse, Thaís, nem precisa perguntar, é só dizer o dia que eu vou estar aí, porque falar de podologia, para mim, é algo que eu amo, é algo que me dá prazer, né? Não é à toa que foi a profissão que eu escolhi, né? Então, muito antes de eu saber da profissão, eu já tinha o dom, já tinha o manejo, e eu já ouvia as pessoas, o teu dom vai ser esse aí, é isso aí que tu vai fazer. E cá estou eu, né? Aqui para falar de podologia, para trazer uma reeducação para vocês, para apresentar o que é também esse profissional, Thaís, porque por incrível que pareça, para mim, eu costumo dizer, por incrível que pareça, tem muita gente que ainda desconhece esse profissional. E é um profissional essencial, né, na vida de qualquer pessoa, né? Estamos aqui para falar, né, voltado para saúde feminina, né, para as mulheres, de forma mais específica, mas no geral é uma profissão essencial na vida de qualquer pessoa. E conta pra gente, Raíza, quanto tempo você está na área? Qual é a sua formação? Para as pessoas entenderem que ser podóloga não é só ter o nome podóloga. Não, não. Não é simplesmente, eu decidi, acordei e vou cuidar das unhas das pessoas e ser podóloga. Não é bem assim. Não, Eu vejo muito isso nas pessoas que se dizem podólogas sem ser podóloga. Então, eu quero que você explique para nossas telespectadoras o que significa ser podóloga e quando, onde começar e por que você chegou até lá. Exatamente. Gente, a podologia, né, ela é uma especialidade, ela é voltada para a saúde dos pés, né? E o que é que a gente faz, né? O que é que a gente faz dentro desse serviço, dessa área? Então, a gente está aqui para cuidar, né, para tratar a saúde dos pés de vocês. Então, a gente não vai chegar ali de forma superficial, a gente não está aqui para embelezar, a gente não está aqui para
esmaltar, a gente está aqui para tratar. Então, a questão é tratar de um problema no seu pé, então você vai correr para o podólogo. Então, o podólogo, ele tá aqui para isso, né? Como o Thaís já falou, eu me chamo Raíza Ramires, né? Sou podóloga há 6 anos e cuido da saúde dos pés de vocês, né? Então, dentro da podologia, a gente está aqui para abranger, né, os pés diabéticos, pessoas com unhas encravadas, pessoas com verruga plantar, com fungos, né, nas interdigitais, nas unhas também. A gente está aqui para ajudar no auxílio de dor, no auxílio de dor. A gente não vai tratar a dor, mas a gente vai usar também, vai estar também atuando no paliativo, né, no alívio daquela dor, quer seja se você tem um esporão, né, porque o esporão de calcânio, Thaís, porque muita gente acha que o podólogo ele vai conseguir resolver, mas a gente vai ali estar fazendo também paliativo, porque o esporão de calcânio ele precisa realmente de algo mais aprofundado, então muito provavelmente, né, ele vai precisar de um cirurgião, né, fazer cirurgia, mas a gente vai estar ali ajudando, né, como paliativo, auxiliando ali no alívio daquela dor. Então, o podólogo ele vai estar para tratar da saúde dos pés de vocês. Então, o tema é tratar da saúde dos meus pés, então você vai correr ao podólogo. E o que é que a gente indica, né, que você vá ao podólogo pelo menos uma vez ao mês. Ah, Raíssa, mas eu nunca tive problema nos meus pés, nunca tive nada, né, que pudesse dizer que é um problema, uma dor, algo do tipo. Então, eu preciso ir uma vez no mês, e isso vai depender muito. Sim. Vai depender muito, né? Mas se você já é uma pessoa predisposta a desenvolver um problema nos pés, então é um diabético, é uma pessoa que tem uma pisada incorreta, é uma pessoa que tem problema na coluna, né, que tem uma ameaça ali de futuramente desenvolver um problema nos pés, né, por causa da coluna, porque geralmente desencadeia, né, a tendência é essa. Então, sim, é indicado que você vá pelo menos uma vez ao mês no podólogo para fazer ali uma avaliação, né, uma consulta, ou fazer mesmo um tratamento preventivo, né, nas suas regiões de lâmina, né, que é nas unhas, no geral. Então, a gente olha ali dentro da consulta não só a sua unha, se ela está ali encravada ou não. A gente olha o seu pé como um todo. Então, a gente vai ver ali, avaliar a região plantar do seu pé, de calcânio, se tem ameaça de surgir algo ali ou não. Então, é por aí que a podologia vai estar trabalhando. Vocês conseguem entender como é muito mais profundo do que só fazer uma unha? É só realmente ir para uma manicure, pedicure, só para cutilar, tirar uma unha encravada que muitas vezes nem retira, e sim faz assim, mais ou menos, aí aperta, tá tudo bem, tá. Tem umas manicures que já tem um manejo, consegue tirar. Mas não é só porque ele tirou que você não precisa de ir para uma podóloga. É uma área, Raíza, que a gente não tem a cultura de ir buscar. Então, uma cultura que a gente traz principalmente para Carpina e nas cidades vizinhas é ir para uma manicure. Isso. A manicure ir lá, tirar, ajeitar, ou então até para as mulheres que têm um esporão, vai lá, faz uma massagem podal, achando que aquilo vai resolver. Isso. E muitas vezes não resolve. Não. Porque não é nada que seja superficial, é muito mais profundo que isso. Muito mais além. A gente vem lutando, né, nós podólogos, a gente vem focando nessa luta de reeducar mesmo a população, justamente nesse sentido, Thaís, porque a gente bate sempre na tecla de conseguir, né, as pessoas, a população conseguir separar, né, a profissão, né? E a gente pede, inclusive, a colaboração, não de todas, mas de até alguns manicures, né? De saber até onde você pode ir, né? Eu já ouvi muitos relatos de manicures e pedicures, e também já ouvi muitos relatos de pacientes mesmo, de cliente, né? Que diz, não, tá doendo, e eu fui pedir pra manicure cutucar, né? E aí ela nem queria, mas eu disse que confiava nela e pedi pra ela fazer, e ela fez. Só que muitas vezes o problema ele só agrava. Muitas vezes você só tá ali com uma onicofose. E o que é onicofose, Raíza? É um excesso de pele que produz ali naquela região por N fatores, né? Então pode ser devido um atrito frequente ali naquele local e pode começar ali a desencadear um excesso de onicofose, né? Produzido com muita frequência. É tanto que tem pessoas que se reclamam muito, Raíza, eu faço minha unha hoje e com 8 dias já tem muita pele. Então vamos avaliar
estudar a causa disso, então você já vai partir para um podólogo. E aí, voltando, a gente pede essa colaboração, tanto do paciente, do cliente, como também das profissionais, de saber até onde é o seu lugar ali, até onde você pode ir, porque isso pode trazer problemas para o paciente, para o cliente, né? E para o profissional, né? Porque, Thaís, eu pego pessoas, chegam pessoas no meu consultório a ponto de perder o dedo, por exemplo. Eu acredito. Porque de um problema pequenininho se tornou um problema muito grande, porque mexeu em casa de forma errada, com instrumentos errados, instrumentos que estavam infectados, pediu para profissional manicure e pedicure mexer, né? Então, isso pode trazer problemas não só para o paciente, mas também para você, profissional. Então, é por isso que a gente bate nessa tecla de alertar, de pedir esse cuidado, porque a gente está trabalhando ali com vidas, com pessoas, entendeu? Então, a gente precisa ter essa visão humana de saber que é vida, entendeu? Que aquela vida ali, ela pode se complicar por causa de uma lesão que se iniciou ali na unha, né? A gente tá vivendo um tempo de que hoje não tem mais idade para um diabético. Então, a gente vê crianças nascendo com diabetes, entendeu? E aí, um dos maiores problemas que eu tenho visto muito e recebido basicamente todos os dias no consultório, né? De pessoas com diabetes que já vem ali com um problema que trouxe de casa, começou pequenininho, raiz, eu inventei de mexer e piorou. Então, a gente bate nessa tecla para alertar vocês, né? O risco que vocês podem correr de até mesmo chegar a perder um membro, amputar um membro ou até a algo pior. Então, que vocês fiquem alertos de verdade a essas questões, porque isso é algo muito sério e tem muita gente que não consegue ter essa visão do quanto é sério, Thaís. Eu acho que, assim, a maioria dos profissionais, independente sejam graduados, tecnólogos, ou então mesmo que não fazem graduação ou algum tecnólogo e trabalham, assim, à risca, Sim. se dizendo o que seja, que ele vai precisar sempre de um outro profissional. Exato. Ele nunca, sempre eu friso isso aqui. As que me assistem aqui sabem muito bem o que eu falo. Sempre o profissional precisa do outro. Isso. Não existe mais um profissional que saiba tudo e faz tudo. Isso. Ele não tem domínio sobre tudo. Não. Por isso que existe o nome especialidades. Exatamente. Porque a gente se forma num curso geral, mas a gente vai se deslocar para algo específico. Isso. E aquela especialidade faz a gente ser o diferencial, cuidar daquela pessoa, principalmente a mulher, que ela é mais vulnerável por multitarefas, que ela não tem um horário de se cuidar, de se olhar, de se permitir, e é onde é que a gente sofre muito mais, porque é difícil ser esposa, é difícil ser mãe, é difícil ser filha, é difícil ser profissional, é difícil ser empreendedora, e lembrar ainda da gente. Então, quando a gente vem se colocar, não é em primeiro, é em quinto, sexto lugar. E quando a gente vai observar as nossas questões dos pés, a gente só vem dar o start quando o problema está muito instalado. Vou para manicure e pedicure mais uma vez. Não estou falando mal de você manicure ou pedicure. Eu só estou salientando que, além do trabalho de vocês, existe um profissional especialista para trabalhar mais a fundo sobre a saúde dos pés, que é a podologia. Exato. Então, quando a gente fala sobre podologia, não é desmerecendo, mas eles esquecem sobre isso. Ah, não vai pro podólogo não, porque ele vai tirar o paciente em mim. Não tira. Ele não vai pintar a unha. Não, ele não vai cuidar da beleza da unha. Ele vai tratar. Para te devolver uns pés melhor, para você começar a ver até a cor da unha. Muda. Exatamente. Eu trabalho, inclusive, no meu local de trabalho hoje, eu tenho uma manicure, né, que é sócia do meu atual local de trabalho, e a gente trabalha muito com essa parceria, né, desde o centro de esterilização, né, da área, da sala de esterilização, até a cabine dela, a minha cabine. A gente trabalha muito nessa parceria, que é quando o paciente, ele vem, muitos, inclusive, vêm com trauma, né, dizendo, nunca mais eu quero voltar na manicure, que muitas vezes a culpa nem é da manicure,
Porque eu escuto relatos também, muitas vezes o próprio paciente, ele tá com a consciência ali tão pesada que ele diz, Raiz, a culpa não é nem da manicure, fui eu que pedi. Eu disse, eu quero que você mexa. E muitas vezes a manicure, ela se sente até pressionada também, né? Então, eu quero deixar aqui claro, inclusive, o meu respeito por essa profissão e quero, inclusive, deixar aqui claro para vocês que eu era manicure. Tá vendo? Foi lá nessa profissão que eu identifiquei o que eu gostava realmente de fazer. Eu identifiquei que eu não gostava só de deslumbrar ali a unha, de deixar a unha embelezada. O que eu amava mesmo era de alguma forma auxiliar no tratamento daquela lesão ou de algo a mais que existisse ali naquele pé. Então, voltando, eu tenho parceria, inclusive, com manicures. Então, quando o paciente ele chega dizendo, eu não volto mais na manicure porque eu estou com trauma, eu consigo reverter aquele quadro de trauma de dizer para o paciente, não. Principalmente as mulheres, Thaís. Nós, mulheres, precisamos sim, até para a nossa autoestima, principalmente, estarmos com as unhas bonitas, com as unhas embelezadas, bem cuidadas diariamente. Então, por que deixar de ir à manicure? Não, não deixe de ir. Mas que você saiba separar até onde a sua manicure e pedicure vai poder lhe ajudar e até onde não é mais para ela fazer, entendeu? Não é mais o local dela ali. E que a manicure também, ela saiba entender até onde ela vai fazer e até onde ela deve dizer, ó, aqui é podólogo. E hoje eu sou muito feliz e posso dizer a vocês que lá na minha cidade, né, hoje eu moro em Vicência, mas para as cidades próximas e quem está nos assistindo, eu fico muito feliz em dizer que eu tenho muita manicure que hoje consegue indicar, e o paciente chega lá e faz questão de dizer, foi minha manicure que pediu para eu vir para você. E não tem uma coisa mais satisfatória de se escutar. É lindo! Thaís, é lindo quando o paciente diz, foi minha manicure que pediu para eu vir para você. Meu Deus, eu fico embelezada, eu fico sem reação, sabe? E eu digo mais ao paciente, ó, diga pra sua manicure que se ela precisar, ela entra em contato comigo eu passar pra ela como é que ela tem que trabalhar ali naquela unha para que não aconteça mais um deslize de corte errado, uma remoção excessiva de pele, sem precisão, entendeu? Então, isso é muito massa, esse trabalho. É sobre uma agregar a outra. Exato. E não tem como a gente pensar no agregar, porque quem ganha é o paciente. Exato. Não é você que vai ganhar, não é ela que vai ganhar, é o paciente, é tudo em prol ao paciente. Exato. Então, quando o paciente ele vem procurar o nosso trabalho, não é dizer, ele foi procurar a podóloga, ele foi procurar a manicure. Não, é dizer que a manicure tem a consciência, a podóloga tem. Exato. Essa união faz com que o paciente ganhe. Exato. Você falando uma coisa muito importante que eu observo muito na minha também profissão, é a questão dos pacientes pegarem a culpa deles e colocarem nós. No profissional. Foi o que você salientou, mas muito para eles chegarem e dizer assim, não, a culpa é minha, ele realmente tem que ver que você resolveu o problema dele. Porque até o paciente aceitar, ele não vai admitir a culpa dele e vai colocar a culpa dele em outra pessoa porque ele acha que é melhor para ele. Só que ele não tá percebendo que ele tá prejudicando uma boa profissional. Exato. E também fazendo até uma leve intriga entre aspas, exato, com você. Porque ele também pode chegar e ele pode dizer que ela falou mal da sua profissão, sem ter falado. Exatamente. Não porque ela disse que não precisava para podóloga. Podóloga não existe, ou então se existe, não serve. Sim. Eu cuido dos seus pés. E isso é uma maneira dele botar um escudo para o problema dele. Exatamente. E a gente, quando a gente consegue, Thaís, identificar quando como é que eu posso dizer? A bobagem ou o erro foi dele. A gente consegue. O paciente, quando ele chega no meu consultório, que a gente faz todo o processo, o que tem que ser feito, e eu passo as orientações, e ele tem que voltar para mim no dia seguinte, ou com 48 horas, ou com 8 dias, e por aí vai. Quando ele volta, eu sei se ele fez o que eu pedi para ele fazer ou não. E muitas vezes ele diz assim, ó, eu fiz. Tá. Você fez, vamos lá, vamos para a prática. E aí, na prática, eu mostro a ele que ele não fez. Então, até isso, a gente consegue identificar. Quando você fala assim, que eu pego ele assim, a mentira escorregada, mas sabe por quê? Porque você é ética. Exato. Quem trabalha com ética não é assim. Exato. Ele já pega o que o paciente trouxe e agrega e acentua para se sentir maior do que a que falou mal. Isso. É sobre ética. Isso. Eu consigo... Respeito.
Eu consigo identificar quando a gente tá tratando algo e aquilo ali ele não está evoluindo. Eu consigo identificar quando não é mais só para a raiz a resolver. Não, eu preciso agora de um enfermeiro. Eu preciso agora de um médico, eu preciso agora de um vascular, eu preciso agora saber quem é a manicure desse paciente e por aí vai. Então, é quando você falou, um profissional ele vai agregando no outro. E eu quero deixar bem claro aqui e mandar, inclusive, até um recadinho para as manicures. Não se sintam ameaçadas com a nossa profissão. Nunca seremos ameaça para vocês. A gente está aqui para agregar, a gente está aqui para ajudar vocês, a gente está aqui para até mesmo quando o seu cliente diz não volto mais para manicure, a gente fazer ele entender que não é sobre não voltar mais para manicure, é sobre saber até onde cada um tem que ir, até mesmo o paciente. Até mesmo quando o paciente pressiona você a fazer algo que você sabe que não é para você fazer. Diga não. E você diga não. Não ache que você vai perder o seu cliente. Não, se você está fazendo a coisa certa, você está ganhando. Você está ganhando, porque a minha manicure, ela diz, quando a pessoa chega lá com fungos nas unhas, e aqueles fungos da unha dela vai contaminar o material dela, sabe o que é que ela faz? Ela olha nos olhos do cliente, ela diz, infelizmente, eu não posso lhe ajudar. Infelizmente, eu não vou poder embelezar as suas unhas do jeito que você quer, porque, infelizmente, os fungos que estão na sua unha vai contaminar os meus materiais e eu vou contaminar todas as minhas outras clientes. Então, não ache que você vai perder um cliente porque você vai dizer não, pelo contrário, você vai ganhar, porque vai ser esse posicionamento que o seu cliente vai chegar dizendo em outros lugares e que as pessoas que estão ali vão identificar, entendeu? E vai dizer, poxa, eu fui lá no salão de fulaninho e eu vi fulaninho se comportar de tal forma. Gente, isso é lindo. E a mulher, ela multiplica, viu? Ela multiplica. A mulher, ela multiplica. Ela multiplica. Do mesmo jeito que a mulher, ela pega e detona. É verdade. Ela é daquela que, tu não me aceitou, não? Tá bem. Ela pode até ir pra outra que aceita. Não foi ética, nem coerente, nem responsável. Sim. Ela viu o problema que ficou maior, aí ela teve que ir pro podólogo. Exatamente. O podólogo foi, ajeitou, e o podólogo foi, puxou a orelha dela. Ela vai dizer, realmente, eu tenho que voltar pra aquela manicure. Porque assim, se ela não quis pegar na minha unha, foi porque realmente eu merecia. E eu tive que apanhar com uma outra que pegou pelo dinheiro. Isso. Porque muitas vezes o dinheiro vislumbra Isso. uma necessidade que não é preciso a gente ter. Esse deslumbramento. Porque assim, o que é da gente vai chegar. Vai chegar. Você não está perdendo o paciente. Você não está perdendo o cliente. E vocês, mulheres, quando vocês usam aqueles belíssimos sapatos, porque Raiz está como aqui, maravilhoso. O meu tem pontinha, mas está aberto. Mas o dela tem pontinha e está fechado. O tal do escarpão embeleza demais a nossa elegância, nos deixa muito mais encorpada, parece que tem uma linha aqui puxando a nossa cabecinha, deixa a gente muito mais elegante, sofisticada, nos dá presença. Só que tem um detalhe, não são todas as mulheres que podem usar o escarpão. E outro detalhe mais importante é que, com a frequência do escarpão, eu não sei se vocês têm uma noção sobre isso, a cultura chinesa. Então, a cultura chinesa, ela tem muito isso, de usar muito sapato pequenininho, apertadinho, e os pés começam a atrofiar. Com o escarpão é do mesmo jeito. Nossos pés, eles têm várias formações. Tem os mais fininhos, pontiagudos, tem mais gordinho, tem mais largo. Tem o que tem o joanete. Só que, para as mulheres que não têm joanete, acham que pode usar qualquer tipo de escarpão. Ah, Thaís, é um salto mínimo, médio, mas eu uso. Mas você não sabe que até aquele pé com formato pontiagudo, a unha também começa a alterar o formato. Aí chega na manicure, ela corta o formato que se formou. Sim, sim. Só que quando ela vai começar a crescer, porque parece que a mão de manicure também é abençoada. A gente faz a unha hoje, não dá 8 dias, ela tá enorme. E quando a manicure é boa no que ela faz e ela cresce, ela vai crescer diferente. Ela cresce no formato que a unha tem que crescer. Isso. Só que a mulher inventa de usar o danado escarpão com mais frequência. E ela vai começar a ter o quê? A unha encravada. Porque a manicure corta certo. Exato. Não é do jeito que o pé, que o escarpão deixou. E aí ela vai reclamar com a manicure. Ó, tá encravando demais. Aí, por mais que ela explique o carpão, ela não vai acreditar. E quando piora, vai pra você. Exato.
Thaís, eu só queria trazer aqui um ponto que você falou aí muito importante, antes da gente entrar nesse, Uhum. que é algo que acontece, assim, rotineiramente, sabe, todos os dias mesmo, é o dinheiro. Uhum. O dinheiro, gente, o coisinha É. abençoada, gente, se atentem a isso. Nem sempre. Já ouviu aquele ditado que o barato sai caro? Certo? O que é que acontece? Eu desencravo a minha unha a cada 15 dias e pago R$ 20. A pessoa que desencrava a minha unha diz que é podóloga. Isso, minha gente, olhem aqui nos meus olhos. Isso não existe. Thaís, um podólogo, você nunca vai encontrar em lugar nenhum um podólogo que vá desencravar ou fazer qualquer outro serviço que seja por R$ 20. Eu Isso não sei. existe. Entendeu? Eu tenho um exemplo para citar aqui, onde eu recebi uma paciente um certo dia, que ela passou 5 anos, Thaís, Só dando cinco R$ 20. anos desencravando a unha por R$ 20 a cada 15 dias. Agora vai para a ponta do lápis. Aí você vai no consultório de Raíza e Raíza cobra. Vou dar um exemplo, tá, gente? Não é bem assim que a banda toca, não, mas vamos lá. A Raíza cobra R$ 150 para desencravar uma unha. É muito caro. Gente, tá, mas vai desencravar e você nunca. A menos que você continue fazendo a conduta errada, né? Que você realmente não acabe com a causa, o causador do Isso. problema. Mas do contrário, seu problema vai ser resolvido. Então se atentem a isso também, tá, gente? E agora, vamos voltar para o tema de o que Thaís me questionou aí. Thaís, só me relembra, porque eu já. Como os certos sapatos, como o modelo do Scarpin, que ele é fino, bem alto, como ele pode impactar a saúde desses pés, nós mulheres que passamos por longo tempo? Certo. Gente, como Thaís já tinha dito aí, né? O Scarpão, meu É Deus. belíssimo. Que sapato, né? É, Inclusive, é. eu tô Ah, usando aqui, belíssima. né? Tô usando aqui hoje, porque é o sapato que, se você quer estar elegante, se você quer passar essa imagem de elegância, de segurança também, né? De É. seriedade, também de leveza, e por aí vai. Se você colocar um Scarpão no pé, é sem erro. Né? É sem erro, mas precisamos nos atentar a algumas questões, né? Muitas vezes, nós podólogos, inclusive, a gente bate muito nessa tecla sobre o sapato errado, incorreto, que vai servir para você ou não. A gente bate muito nessa tecla, mas também vale lembrar e ressaltar que o sapato, ele não é o vilão, não é só o sapato que vai ser o vilão. Existem também outras questões. Então, que questões são essas, Raízas? Vou citar algumas para vocês. A gente precisa lembrar que precisa existir, a gente precisa perceber também, observar a frequência Do que uso. está sendo usado esse sapato. Sim, tá, vamos lá. Raíza podóloga, falando sobre o tipo de calçado Claro que certo sim. e usando um escarpão, por que não? Posso usar, mas vamos lá. Eu estou aqui sentada, a gente não vai passar tantas horas aqui, então vamos lá, eu não vou passar o dia em pé com ele. É diferente, entendeu? Outra coisa, eu não uso escarpão todos os dias. Não uso, amo, mas não uso todos os dias. Então, qual frequência, qual carga horária que eu estou usando esse sapato? Entendeu? Então, a frequência vai ajudar muito. Então, não é que nós mulheres não podemos usar escarpão ou uma sapatilha que tenha uma parte mais afunilada, né, na frente. Não é que a gente não possa usar um mocassim ou por aí, né, dentro desse padrão de sapatos. Não é que não possamos. Nós podemos usar, mas a gente precisa se atentar a essas questões, a essas frequências. Eu vou citar um exemplo aqui de uma pessoa que eu conheci e que ela usava, desde a juventude dela, Thaís, muito tempo, só salto. Só Nossa. salto. Ela adotou para ela gostava muito. E, para vocês terem noção, isso era num domingo de tarde, isso era no trabalho dela, era onde fosse. Até em casa mesmo, ela chegava e muitas vezes, ali ela já chegava e fazia as coisas e não tirava e ficava. O costume era tão grande que continuava com o salto no pé. E era salto
alto, muito alto. Isso desde a juventude. Eu já conheci ela já numa fase mais madura da vida dela, mas o relato foi ela que me contou. Uhum. Então, veja, ela usou muito salto desde a juventude e talvez eu já esteja adiantando alguma coisa que a gente vai falar mais para frente, Thaís, mas o que foi que aconteceu com ela? Ela teve uma alteração, né, na biomecânica dela, na anatomia também, né, dos pés, obviamente, e ela teve um encurtamento, né, dos tendões, alguma coisa por aí, tá? Panturrilha. Isso, na panturrilhas, por aí, sabe? Então, veja, depois que ela começou a identificar que, tirando o sapato, ela sentia dores, ela estava pisando errado, ela estava claudicando, ela tinha alguma coisa de estranha, que ela começou a pesquisar, foi quando, obviamente, o médico profissional, o ortopedista, enfim, a equipe que ajudou ela, né, a entender o que estava acontecendo, com certeza investigou a causa, é óbvio. Então, quando investigou a causa e foi lá para o histórico dela e foi ver como é que ela vinha desde a juventude, né? Ela usava salto, minha gente, de domingo a domingo. Eu imagino. Então, veja, minha gente, tudo em excesso vai trazer um problema, entendeu? Até água, se você toma em excesso, vai lhe trazer alguma anormalidade, algum incômodo, entendeu? Então, assim, se atentar a essas questões, a frequência. Então, não é que você não possa, pode usar, mas se atentem à frequência. Eu fui daquela adolescente que eu também queria usar salto. E aí eu usava salto, que não era pra minha idade, mas eu teimava porque eu queria. E minha mãe comprava, né? Porque eu comprava, morria na fase ali, já entrando na adolescência. As meninas não usavam, mas aquele ar de adolescente querer ser mais do que as amiguinhas e mostrar. Então aquilo também veio me trazer prejuízo lá na frente. É sentir dor, é sentir incômodo, é você colocar os pés e você tá incomodando, parece ser um esporão, mas não é. É a parte bem aqui da panturrilha que puxa. Geralmente desencandeia, muita gente desencandeia muito fascite plantar, né? Que é a inflamação na fáscia, que muitas vezes passa. Algumas pessoas vivem o resto da vida, né, com esse incômodo, só fazendo paliativo, mas nunca cura, e por aí vai. Pronto, sabe? eu como enfermeira eu já sabia que, depois de velha, eu já sabia que eu tava com essa região facial do plantar, que eu estava já inflamada. Porque eu sentia, porque como ele era alto, era o peso todinho na frente. Exato. E hoje eu não aguento passar mais de 2 horas de salto alto. Não aguento. Veja. Então tem que ter um salto agora médio, que eu possa ser mais próximo da frente, o mesmo nível, que eu possa aguentar por muito tempo. O Scarpan eu aprendi a usar. É usar, chegou no carro, algum lugar, troca por uma sandália. Troco, minha filha. Eu não troco minha rasteira ou minha sandália depois que eu entro no lugar. Porque eu acho que quando a gente começa a educar os pés, a gente começa também a se reeducar mentalmente. Isso. Não é tudo, a todo custo, que você tem que estar com um sapato. Thaís, deu um branco. Tudo bem, ela vai cortar e volta. Tudo bem. É porque eu fico guardando vários temas e acaba... Lembrei. Eu costumo dizer que os nossos pés são os nossos pneuzinhos, né? Obviamente que é um exemplo muito gigantesco que eu vou dar aqui, mas vamos lá. Vocês são os seus pés, né? Digamos que por algum motivo você precisa ficar sem os seus pés. E aí, você já vai ficar ali com uma limitação, você já vai começar a precisar de outras pessoas, você vai precisar de muleta, se não de cadeira de rodas ou algo do tipo, né? Então, eu costumo dizer que os nossos pés são os nossos pneuzinhos, né? Que vai nos levar para onde a gente quer. E para isso, eles precisam estar bem cuidados. Sim. Eles precisam estar saudáveis. E a gente, as pessoas, elas, infelizmente, esquecem muito disso e só se lembram quando acontece alguma coisa. Então, na escolha também de um sapato, se atentem a isso. Se atentem a pensar, eu vou usar esse sapato para quê? Eu vou para a igreja com ele? Quanto tempo eu passo na igreja? É muito importante isso, minha gente, porque a gente peca muito ao achar que só vai acontecer com o outro e com a gente não. E minha gente, tirem da cabeça de vocês isso. Pode acontecer também com a gente. E beleza não quer dizer conforto e elegância. Exatamente. Porque imagina a mulher toda na estica,
Tá lá, a mulher toda já andando encurvada, Isso. porque não é de acordo com a coluna dela. Isso. Segundo, vem a dor, que a gente já sente, ela só fica mais sentada, ela anda daqui a pouco e senta, a pessoa já vê. Exato. Ela não sabe andar de salto. Tu tá percebendo? Uhum. Tu tá vendo? Ela já começa a ser chamada a atenção em relação a não estar mais elegante. Então, eu acho que comprar sapato hoje é muito mais do que só o modelo, Isso. a marca, Isso. mas eu acho que é muito mais conforto. Muito mais conforto, com certeza. Quando vai falar? Não, pode falar. Quando a gente vai escolher um sapato, e Thaís citou algumas coisas sobre unhas, né? É importante a gente identificar e saber se você é uma pessoa predisposta a desenvolver um problema nas suas unhas, né? Obviamente, o podólogo, tá, gente? Só para você pegar aí, vocês saberem que o podólogo ele vai tratar o pé como um todo, ele vai cuidar ali do pé como um todo, mas falando de sapatos, acomete muito também as unhas, né? Principalmente, né? Então traz muito problema para as unhas se você usa um sapato errado. E aí, na compra de um sapato, é você identificar também, né? Eu tenho uma predisposição a desenvolver um problema na minha unha. Eu, por exemplo, tenho minha unha bem curvada, minhas duas unhas do hálux, né? Que é os dedão do pé, são bem curvadas, né? As duas, a minha unha é em formato de telha. Né? Você pode até me perguntar por que você não já corrigiu. Uhum. É que a gente foca muito no outro, né? É. Mas assim, vou sim corrigir, é porque eu Se preciso programando. muito de tempo, de profissional, né? Eu tenho um probleminha com medo, né? Eu sou muito molinha, É aquela mas coisa, a gente cuida muito e quando é com a gente não consegue achar um profissional bom isso. que cuide Porque a gente quer um no nosso, Claro. tu entendesse, Thaís? No nosso nível. É a mesma coisa comigo. Aí as minhas perguntas, Thaís, tu é mãe, porque tu trabalha com amamentação, tu entende. Mas assim, eu disse, olha, quando eu for mãe, se acontecer, eu quero encontrar uma pessoa que seja boa como eu, ou mais do que eu. Isso. Porque pra eu ser mãe enfermeira não dá, não. Exatamente. Ou eu sou mãe, ou eu sou enfermeira. Você tá certíssima. Entendeu? Então, assim, eu, por exemplo, eu tenho uma unha em formato de telha, né? Que é aquela unha que tem um formato exatamente assim. E aí, o que é que acontece? Eu amo tênis. Se eu pudesse, eu vivi de tênis o tempo todo, mas eu preciso dar uma trégua. Então, eu intercalo muito, né? Os nossos atendimentos precisam ser de tênis, porque nós trabalhamos com pé cortante, então Isso. a norma é que seja de tênis, né? Então, eu coloco o tênis durante o atendimento, terminou o atendimento, tiro. Isso. Por quê? Justamente para não, como diz a história, avacalhar demais, né? Eu tenho uma predisposição a desenvolver uma encravada e, com isso, vale lembrar que a unha encravada, ela não vem só por causa de um corte incorreto. Ela vem também por outros motivos. Então, se você tem um excesso de anicofose, se você tem uma produção excessiva de pele na lateral e você usa sapato com frequência, vai chegar um momento que você vai começar a desencadear ali uma lesão naquele sulcum ungueal, que é naquela região entre borda de dedo e unha, naquele meio ali. Isso. Você começa a desencadear uma lesão ali e você tá lá usando tênis, quando você pensa que não, tem uma inflamação naquela lateral. E muitas vezes eu não fiz nada de errado, Raiz, eu não cortei, a minha manicure não cortou errado, eu não mexi, não fiz nada de errado. Do nada, começou a inflamar. Aí vamos investigar o motivo. Aí você tem um excesso de anicofose, um excesso de pele na lateral, e usa mocassim e usa escarpão todos os dias. É um problema em cima do outro inconscientemente. Inconscientemente. Porque ela não fez nada de errado aos olhos dela, Exato. Mas ela não sabe que a prática diária é o que está causando isso. Então, existe um sapato indicado para cada tipo de unha? Não exatamente. Tá. Não pode. O que é que a gente diz? A gente costuma dizer é igual corte. Né? Você diz assim, muita gente pergunta assim, Raiz, e qual é o corte correto? Não existe um padrão de corte, certo? Para todas as unhas. Todas as unhas precisam ser cortadas exatamente assim. Um exemplo que eu escuto muita gente falar toda unha tem que ser cortada reta. Cortou reta, resolveu. Nem sempre. O que é que acontece? A gente precisa respeitar a anatomia da sua unha. Respeitando a anatomia da sua unha, já vai aí meio caminho andado. Sim. Para não desencadear um problema, certo? Então, tu perguntou...
para saber se tem um Um sapato sapato. específico para cada unha e se essas mulheres com unha encravadas ou frágeis precisam de um calçado mais específico. Quando isso acontece, quando existe essa queixa de unha encravada ou frágil, o que é que a gente geralmente indica? A gente pede, obviamente, a gente sempre vai pedir que você evite sapatos fechados, porque o risco, ele aumenta, né? Você pensa comigo, se você é predisposta a desenvolver uma encravada, se você já teve, se você tem uma joanete, se você tem uma pisada incorreta ou tem um problema na coluna que acaba jogando mais pressão para aquela lateral, aquele ponto, aquela extremidade específica, o que é que a gente pede? Que o máximo que você puder, evite um sapato fechado no geral. Porque o sapato fechado, ele tende a fazer atrito nas laterais. Então, quando você calça o sapato e você começa a marchar, você começa a andar, você tende a ficar ali com aquela região ralando nas laterais. Obviamente, geralmente a unha encravada ela vem mais nesse dedo né? No dedão. No dedão, no hálux. Então, você tende a ficar com aquele sapato ali ralando. Então, quando ele fica ralando e pensando que você tem uma predisposição a desencandear, então a gente pede para evitar, justamente pensando na prevenção dessa unha não encravar. Você entende? Então, é como eu falei lá no início, tudo é frequência. Então, não existe exatamente um sapato. Tá, pensando na questão de unha encravada, tá? Não existe um sapato específico que você possa ou não possa comprar. Você pode usar o sapato, todos os sapatos que você quiser, para o momento que você quiser, desde que você pense nessas questões. Na frequência, na carga horária. Se você é predisposta a desencandear, é melhor que não use, obviamente, entendeu? Agora, se você tem um esporão de calcânio, se você tem fascite plantar, se você tem problema na coluna e por aí, então a gente sim, junto com o fisioterapeuta, é claro, a gente indica um ortopedista também, a gente sempre tá agregando, tá aí, sempre tá andando em conjunto, a gente nunca tá sozinho, sabe? Então você vai com tudo isso, pensando, né, com esses profissionais, e pensando no que você é predisposto a desenvolver, a gente pede que sim, você opte por calçados ortopédicos, entendeu? Porque o calçado ortopédico, ele vai evitar que você piore a sua questão quando se trata de um problema na coluna, quando se trata de um esporão, entendeu? Agora, quando se trata de uma unha encravada, o sapato ele foi fechado e você é predisposta, se usar com frequência, você vai desenvolver. E pensando nessas questões que as mulheres têm, o que a mulher, ela que trabalha no dia a dia, calçada com esses sapatos, ela pode fazer para manter esses pés saudáveis? Bonitos, que eu sei que você já salientou muitas coisas, mas que elas não consigam abrir mão, assim, do estilo em relação a esse tempo que você já deixou. Na minha visão de tudo que você disse aqui, é manter também uma rotina aí ao podólogo. Isso. Além de você passar um tempo suave, tranquilo, com aquele tipo de sapato, fazer com que aquele sapato seja confortável, fazer com que aquela pessoa ela se sinta bem melhor com aquele sapato, no tempo certinho, com a palmilha certa, que não seja o sapato aberto em casa, mas também a periodicidade no podólogo. Isso, com certeza. Sem dúvidas, né? Como eu falei lá atrás, manter esse hábito, esse costume de estar indo ao podólogo, assim como eu preciso, a cada certo período de tempo, eu preciso ir na ginecologista, eu preciso ir no dentista, eu preciso até mesmo passar num clínico geral, eu preciso ir no laboratório para fazer exames de rotina. Assim também é aplicado ao podólogo, porque hoje, Thaís, você pode não ter nada no seu pé, né? Mas se você tem uma rotina de, por exemplo, é bancária, você trabalha no banco, você é advogada, você é médica, de repente, que trabalha que não use tanto o pé-furo cortante, enfim, e por aí vai. Então, qual é, não é? Essa sua rotina? Então, de acordo com isso, você está predisposto a desenvolver alguma coisa. Então, é manter essa frequência, né? Esse período no podólogo, ir a cada uma vez ao mês. Se você não tem problema nenhum, nunca desencandeou, mas que você se atente, poxa, já faz 3 meses, 4 que eu fui no podólogo, dá uma passadinha lá, faz uma consulta, porque o olhar clínico do podólogo, ele vai mudar tudo. Ele vai conseguir identificar, Thaís, do jeito que tá indo aqui, você não tem nada por enquanto, mas do jeito que tá indo aqui, de
de repente daqui a 6 meses você possa desencadear aí uma unha encravada, porque ó, tua unha tá funilando, e isso acontece, né? Eu gosto, Thaís, eu atendo todos os públicos, sabe? Desde uma classe mais baixa até uma classe mais alta. Então, eu tenho pacientes também que são advogadas. E o que é que acontece? Ela usa muito a sapatilha de bico fino na frente. Ela usa muito escarpão, é claro, de todo tamanho de salto. Isso. E outro dia eu recebi uma advogada que ela fez assim, Raiza, minha unha dói, eu nunca encravou, não sei o que é que tá acontecendo. E aí, vamos lá, vamos fazer uma avaliação, vamos fazer uma consulta. Quando ela chegou, o que é que estava acontecendo na unha dela? A unha estava funilando. E ela não tinha identificado isso, porque sabe aquela história de muitas vezes você, por exemplo, eu sou magrinha, quando eu pego um quilinho a mais, eu não identifico, a menos se a roupa der uma apertadinha, senão eu não identifico. Mas a pessoa de fora que não me vê com tanta frequência, ela diz, olha, tu engorda mais um pouquinho. É basicamente essa analogia na unha. Então você tá usando todos os dias aquele tipo de calçado ali, e você não tá identificando que a tua unha tá funilando, você só sente que tá tendo incômodo. Mas quando você chega no podólogo, a primeira coisa que eu digo a tua unha sempre teve esse formato? Que formato, Raiz? Deixa eu te explicar. Esse formato fazendo um funilzinho mais largo embaixo, mais estreitinha na frente e vai se funilando. Não, minha unha sempre foi linda, quadradinha e tal. Olha como é que tá aqui. Aí vamos pra prática, entendeu? Ela começa a funilar. O que é que eu indico, né? Para tanto essas pessoas que é bancária, advogada, médico, ou pessoas que têm um trabalho dia a dia, ou gosta sempre de estar nessa elegância, usando sempre um sapato fechado, um mocassim, um escarpão. O que é que eu indico? Ter variedades, certo? Porque o que é que a gente sabe muito? Que uma marca, ela diversifica de uma para outra. Sim. Então, muitas vezes, você olha e diz, é o mesmo modelo, mas quando você bota no pé, a mesma coisa é uma roupa, é diferente. É diferente. Então, você diversifica, tem várias opções, certo? Para estar ali intercalando esses sapatos. E também começar a colocar limites. Você vai conseguir usar o seu sapato, aquele sapato que pode te trazer um problema, mas que você intercale ele. Então, hoje eu vou colocar um tênis que deixa meus dedinhos na frente mais à vontade, que eu indico muito. Ó, quando você for usar um tênis, quando você for comprar um tênis, você prova, você vê se você consegue fazer isso com os seus dedinhos na frente, se você consegue fazer isso. Porque se seus dedos ficarem assim, você não consegue, mal consegue movimentar, ou se movimenta tudo muito junto, descarta. Ai, Raiza, mas é lindo. Infelizmente, você vai conseguir encontrar outro. Eu tenho certeza que você consegue encontrar outro que mantenha ali seu estilo, a elegância. A gente sabe que tênis hoje combina com tudo, né? Se eu quisesse estar aqui de tênis, inclusive, eu poderia colocar, Sim. né? Mas é você ter esse olhar. É saber que você pode continuar no estilo, na elegância, mas também de forma confortável. Inclusive, Thaís, hoje, existem muitos sapatos ortopédicos que conseguem trazer estilo, elegância e conforto. Então, basta você dar uma pesquisada, dar uma procurada. É óbvio que eu não vou citar aqui marcas, mas se você procurar, você consegue encontrar, certo? Mas também você não precisa abrir mão da sua elegância. Raiz, eu não posso mais usar um escarpão? Pode! Vamos só pensar nessa carga horária, vamos só ver que não precisa usar ele todos os dias, tá certo? Eu, por exemplo, em breve vou para um congresso, pretendo ir de escarpão. Lógico. Entendeu? Lembra que minha unha é em telha? É em telha, mas vamos ver a carga horária que eu vou estar ali com ele. Eu posso estar com ele, eu posso fazer umas fotos legais, tudinho. E depois ficar à vontade assistindo minhas palestras com uma sandália mais tranquila, confortável, aberta. Entendeu, Thaís? Gente, eu queria salientar algo em relação a esse cuidado. Primeiro, a questão que Raíza falou aqui sobre as profissionais que trabalham mais com esse tipo de sapato. Segundo, tem as corredoras, tá? Não vou esquecer de vocês. Por que, Thaís, as corredoras? Tem os tênis, como ela bem falou. Porém, entretanto, todavia, tem um tal de história de vou comprar o tamanho do meu pé. Não compre se você corre. Por quê? O pé da gente incha. Por que incha? Circulação. Isso. Olha, se você perceber, nossas mãos incham, nossas pernas incham, os pés incham. Então, assim, eu vou dizer aqui que eu não tenho nenhum problema. Sim. Eu calço 39 no tênis. Tenho um pezão. Tenho, porque eu sou alta, tá? Tenho um pezão. Meu tênis de corrida, acabei de comprar um, porque vão ter 3 corridas que eu vou fazer. 40. Comprei 40. Exatamente. Thaís, fica uma prancha.
Minha amiga, eu prefiro a minha prancha do que eu estar com a unha encravando. E além de encravar, ela começa a ficar pra... Eu não sei o que é. Ela fica pra dentro e começa a criar um fungo pra cair a unha. Isso. A minha nunca caiu, tá? Mas eu já sei que amigas que correm compram o tamanho certo, porém, o tênis não tem aquela amplitude que ao correr, a ponta do dedo topa Isso. quando ela vai correndo. Isso. E aquilo vai causando já dor. Aí faz assim, ó, tu cortou a unha? Ela já cortou, tá fazendo direitinho as unhas, não tem nada. Mas é o tênis que nem bem você frisou. Exato. Deixa eu te falar uma coisa, tem duas questões aí. Obviamente, primeiro, o tamanho do sapato é muito importante. Eu sempre indico que se você vai comprar sapato, se você faz algum esporte ou não, eu sempre peço para comprar um sapato, um número a mais, né? É como você falou, vai ficar uma prancha, mas você pelo menos não vai trazer problema para sua saúde. Amiga, eu prefiro a minha prancha com o tênis da moda. Exato. Dizer assim, eu estou com o tênis da corrida e eu não quero nem saber o que eu compro uma prancha. Eu compro. Exatamente. E o que é que acontece? Eu tô com alguns pacientes com essa mesma questão que você responde aí. E olhe que Vicência tem corredores, viu? Muitos! Olhe que tem. E eu vou te dizer uma coisa. Algumas pessoas, você falou aí, Raíza, cria uma espécie de fungos que pode ser uma porta de entrada para fungos, mas a princípio, Raíza, corri e no outro dia, ou 2 dias depois, minha unha ficou roxa e depois começou a ficar oca. É um fungos. Talvez sim, talvez não. Na grande maioria das vezes, o que é que acontece? Esse atrito, né, de você correndo, aí vamos lá, tem alguns pontos, tá? O que é que acontece? Aquele atrito de você correndo já é uma ameaça muito grande, Sim. né? E aí o que é que acontece? Você corre, isso é algo, minha gente, que muita gente não dá importância, mas, gente, é muito importante. Quando você pensar em correr, é importante que você faça uma avaliação postural. Porque se você pisa errado, consequentemente, imagina se você andando normal, caminhando normal, você já pisa errado e já traz problema. Agora, imagina tu correndo, entendeu? Tem muita gente que já tem tendência a ter uns dedinhos mais em garras. Tem pessoas que têm um dedinho mais comprido. Então, o que é que acontece? Fica empancando ali no sapato. Agora, vamos lá. Pensa comigo. Você tá ali correndo, olha o que é que seu dedo tá fazendo no sapato. Ó, tá ali batendo o tempo todo. Quando tu tirar o sapato, tu já vai sentir uma dor diferente. Ixi. Aí você faz isso com os dedos, ó, a dor. A dor. No outro dia começa a ficar roxo. E ali, ó, sem dúvidas, a tua unha vai ficar oca, né? E ali já vai abrir porta de entrada para bactérias, né? Fungos. E aí, o que é que eu indico? Correu. Já marca a tua consulta com o podólogo. Raiza, não tô sentindo nada, mas marque sua consulta com o podólogo. É muito importante, Thaís, porque geralmente você sabe, porque você corre. Então, geralmente, pessoas que correm vai desencadear muito problema, porque o atrito ali tá sendo muito grande. Até pessoas que não têm problema nenhum na anatomia, na pisada errada, ou algo do tipo, começa a ter. Porque é muito atrito, é muito forte. E muitas vezes vocês correm quilômetros, né? E acaba desencadeando por causa do atrito, que é a pressão que é muito grande. Entendeu? Então, opto, obviamente, por um sapato que deixe seus pés, seus dedinhos mais à vontade, que sempre será um número a mais, tá certo? E marcar, assim, Thaís, uma consulta com o podólogo, porque você pode, a partir daquela unha que ficou descoladinha por causa do atrito, desenvolver muito mais coisas. Ainda no ponto da corrida, eu não sei se você vê muito isso. A gente que trabalha no Instagram, que é a nossa porta de entrada, falar nisso. Quero que Manu coloque aqui o Instagram de Raíza, pra Raíza a gente ver aqui do ladinho. E aí a gente vê muito assim no TikTok, no Instagram, o quê? As corredoras falando, e aí, seus pés, menina? Seus pés ficam assim? Tudo lascado. Tudo lascado, exatamente. Eu cortei a unha, fui na manicure, mas assim, olha, pé de corredoras não são pés, porque eu corro e meus pés estão lindíssimos. E não tem nenhum machucado, não Seu pé tem está nada. belíssimo. Porque as pessoas entendem que pra correr você vai ter a consequência de ter um pé feio. Não. As mulheres não podem mais botar sapatilhazinha, pé cartinha aberta, porque seus pés... Não é isso. Aí o que é que acontece? As outras mulheres veem o vídeo e vai dizer assim, pô, eu pensei até que começar a correr, mas não vou mais não. Não vou mais.
deixa de Exato. fazer um exercício que gosta, Exato. porque a outra, e não só uma, mas várias, diz que a consequência para a mulher da corrida é não ter mais os pés bonitos e arrumados. E não é assim, sabe? Eu não concordo com essa fala, até porque eu, como podóloga, oriento, inclusive, Thaís, se você puder fazer isso, que você vá ao podólogo antes da corrida. Eu tenho uma paciente que ela faz isso. Ela vai antes e vai depois de correr. Por que ela vai antes, Raíza? Porque antes dela ir, se dependendo do tempo que ela não foi, ela pode estar com excesso de pele ali na região e quando ela corra, seja a gota d'água para desenvolver um problema. Então, o que é que a gente faz? A gente faz o tratamento preventivo, onde a gente faz a remoção de excesso de pele, a gente faz o corte correto da unha, entendeu? E prepara ela para essa corrida, para esse atrito, essa bomba de atrito que vai vir depois, né? Quando ela for correr, e aí ela vai estar com as unhas cortadas de forma correta, que é posso cortar em casa? Pode, sim, você pode. Mas se você for ao podólogo, você vai estar garantindo que você está com a unha com o corte correto e que não tem nada ali, que quando você comece a correr, seja a gota d'água para desencadear um problema. Então, é interessante que se você puder, vá antes e que você vá depois. Por que ir depois? Porque quando você vai depois, a gente vai identificar ali se teve alguma alteração, se a corrida te trouxe alguma consequência naquele momento, para a gente já começar a tratar e não deixar os seus pés começarem a ficar caliçados. Então, se você observar, Thaís, tem algumas pessoas que dizem, inclusive, exatamente isso. Ah, meu pé é assim porque eu corro, né? Então, muitas vezes tem um calo que se forma que a gente já não tem mais o que fazer, só cirurgia. Uhum. Entendeu? Não tem mais o que fazer, só cirurgia. Por quê? Não houve uma prevenção lá atrás. Então, quando você previne, prevenir já está dizendo. Prevenir é a chave para não desencadear. Entendeu? Então, assim, é interessante que você previna realmente se você corre, se você treina, entendeu? Se você faz musculação, é interessante que você faça essa prevenção, sabe, Thaís? Para não desencadear. E aí, você garantir que você vai correr e vai estar com os seus pés saudáveis, sem risco, né, de um problema maior. Para a gente fechar o ciclo de hoje sobre esses cuidados, eu queria pontuar uma coisa. Existem também mulheres que não vai para manicure, não vai para pedicure, principalmente a gente se não vai para manicure e pedicure, não existe podóloga. Isso. Não existe. Mas ela corta em casa, Sim. tá? Em casa a gente não tem autoclave. Isso. Não temos autoclave. Autoclave, Thaís, o que é isso? É uma geladeirinha no seu modo de pensar, uma geladeira que a gente bota nosso alicate, nosso afastador de unha para esterilizar. Então, depois que esterilizou, a gente pega e reutiliza. É como se a gente matasse as bactérias. Então, elas em casa cortam. O que é que acontece? Eu observo muito. O dedão começa a criar um fungo. Ela começa a catucar, vascar, escavaca bem e vai para as outras unhas. Isso. Aí eu observo que elas não têm a noção de que as outras unhas já estão começando a ficar contaminadas. Isso. Aí uma unha que estava contaminada, que geralmente é o dedão, passa pro segundo, pro terceiro, pro dedo menino. Ela disse, Isso. não entendo porque todas começaram a ficar. Mas é porque o danado do alicate, do palito, do afastador, era só para o dedão. Para os Isso. outros você tem que ter outro. Exatamente. Porque você tá autocontaminando, é contaminação cruzada. Exatamente. Aí quando ela contamina todos, aí o que ela faz? Oi, farmácia de manipulação, tudo bem? Ó, eu tô querendo um esmalte para tratar esse fungo que tá em todas as minhas unhas. Mande sua foto, querida, do seu pé. Aí vou sim. Ela vai lá, e tira a foto e manda. E aí, você tem um esmalte que possa tratar? Tenho sim. Todo o dinheiro que é investido numa farmácia de manipulação, quando não é indicado para aquele tipo da tua unha, não vai resolver teu problema. Isso. Não vai. Primeiro ponto. Não vai. Lembra que tudo que vem fácil, vai embora fácil. Exato. Tudo que a gente conquista, que demora, é árduo, a gente precisa ter paciência, resiliência e até manter a fé, que é muito difícil às vezes, quando é algo que a gente quer almejar muito, mas a gente almeja a cura. Então, a cura é investir não em esmalte, mas sim no tratamento com o profissional, com o podólogo, entendeu? Porque chegou ali e tratar todas as unhas novamente. Eu vejo muito isso. Exatamente. E aí vem aquela questão onde muitas pessoas querem economizar,
Claro, existe pessoas também que não têm condições, tudo Sim. bem. A gente perdoa, até entende quantas, né, questões a gente vê. Mas, no geral, a gente vê ali as pessoas querendo economizar e acaba gastando muito mais. Porque, Thaís, de verdade, no final, sabe o que é que acontece? Eles vão ao podólogo. Vou te citar um exemplo que ainda ontem eu recebi uma paciente onde ela dizia assim: é incrível que eu fui na emergência, eu fui na unidade mista para arrancar a minha unha. Observação, a unha estava estava infectada. Não era fungos, era uma bactéria, estava com inflamação no leito da unha. A unha em cima era só a capa e a inflamação embaixo, né? Enfim. E aí vou na podóloga. Ela disse que saiu da unidade e saiu pesquisando, né, aonde tinha um podólogo e muita gente dizia, não sei quem é, o que é isso, e eu não conheço ninguém que faça isso aí, né? E aí o que é que acontece? Muita gente, mas ainda assim ela conseguiu chegar até a mim, mesmo ela dizendo que a princípio ela topou com várias pessoas que ela perguntava e a pessoa dizia que não conhecia nem o podólogo nem ninguém, alguém que Uhum. fosse, mas ainda assim ela conseguiu chegar até mim, porque em algum momento ela encontrou alguém que Mas conseguisse Deus caminha. encaminhá-la, exato. E aí o que é que acontece? No final de tudo isso aí que você citou, no tempo, fazer igual minha mãe fala, no tempo que a gente vive hoje, no final de tudo isso que você citou, elas vão conseguir chegar a um podólogo. Porque hoje muitos profissionais, muita gente, inclusive emergências, estão encaminhando o paciente para o podólogo. E aí o que é que acontece? O que é que a gente indica? Que vocês realmente não façam todo esse ciclo que Thaís acabou de citar. Porque no final você vai precisar ir ao podólogo. E aquilo que você tentou economizar, você vai pagar ainda mais. No final tudo, você vai gastar muito mais. Então, a dica é que você identificou, você tem um fungus, né, digamos que no hálux, no dedo maior ou em qualquer outro dedo. Então, tem um fungus ali, corre para tratar ele. Ah, Uhum. mas eu não costumo ir na manicure nem em lugar nenhum. Então, por que que eu vou no podólogo se eu só tenho aqui e não peguei com ninguém? Porque muita gente fala isso, não É, peguei com tem que ninguém. pegar com alguém, a Mas doença é contagiosa. vale lembrar que se você tem uma porta de entrada, você em algum momento vai contrair. Quer seja na lavanderia, entendeu? Uma água sujinha, na rua, alguma coisa, o vento, a Sapato que poeira. não é limpo, é Sapato que não. contamin... Isso, Thaís, você tocou numa tecla muito importante. Higienizem o sapato de vocês. Se puder, tirar a palmilha, se for um sapato que tenha palmilha, tira essa palmilha, coloca fora, intercala esse sapato, tenha pelo menos dois. É. Pelo menos usa hoje um, quando chegar, coloca em um lugar arejado e amanhã usa outro e aí vai fazendo essa troca todos os dias, vai intercalando, entendeu? Porque aí se você não busca tratar, assim que você identifica, você vai passar para os outros e o negócio vai demorar mais ainda, É. porque nem sempre, mas olha, a gente pensa na tua imunidade, a gente pensa na tua resistência, muitas vezes você se automedica em casa, né? E quando a gente fala de automedicação, Thaís, não é só via oral também. Tem os tópicos também. Você cria resistência. Sim, Se você criar resistência, até pra gente te ajudar depois, é dificulta. difícil. Dificulta, entendeu? Então, assim, pensem nessas questões. Quando vocês pensarem em se livrar de um problema, não só feche o olho e diga, eu vou aqui, vou me jogar aqui nessa medicação que fulano me indicou, que liguei para a farmácia me indicou, vou me jogar aqui, porque no final de tudo você vai dizer, isso acontece. Ó, 90%, eu posso até arriscar em dizer que 99% dos episódios, Thaís, não resolvem. E aí, quando eles vêm com a resistência. É. Entendeu? Ah, Raíssa, mas o que é que você vai fazer se eu for para você? A gente vai preparar a tua unha para receber a medicação correta ou o protocolo que a gente vai desenvolver, porque cada protocolo é único. Sim. Então a gente vai desenvolver um protocolo de acordo com a tua necessidade, né? Pensando aí o que foi, onde foi que tudo começou?
foi que causou? Então, pensando em tudo isso, depois de uma boa anamnese, a gente vai desenvolver um protocolo que vai lhe auxiliar e vai tratar ali o seu problema. Então, quando a gente começar a fazer isso, aplicar isso em consultório e aplicar em casa, porque a gente sozinho não vai resolver. Eu bato muito nessa técnica, inclusive, Thaís, eu digo que é 50% o profissional e 50% o paciente. Se a gente faz a nossa parte na cabine, no consultório, e você não faz a sua em casa, a probabilidade de não resolver vai ser grande, Sim. entendeu? Em muitas situações resolve, mas em muitas não, principalmente quando a paciente ela é diabética. Então precisa, minha gente, sigam, se o seu profissional lhe der uma orientação, sigam de verdade, sigam a risca exatamente como foi que ele orientou, porque saiba que isso vai ser a chave, vai ser a cereja do bolo, sabe, Thaís? A saúde dos pés é muito mais do que você se arrumar e sair. A saúde dos pés é muito mais conforto, é muito mais estabilidade, porque se o pé não é estável também, você vai pender, como Raiza sempre frisou aqui em relação à sua pisada. Exato. Quando ela fala sobre a corrida, a mulher que corre, não só da podóloga, mas a gente sabe que precisa de uma físio também. Isso. A físio para ela também não só fazer aquela liberação facial do nosso corpo, mas também para trazer os exercícios para mobilidade que a gente precisa efetuar. Isso. Esses exercícios de mobilidade, se você faz com um tênis também errado, isso vai impactar também. Então, impacta na sua corrida com o tênis que você usa, impacta no tênis que você usa para fazer a mobilidade com a físio, e isso piora mais ainda o trabalho que você nem chegou a começar com cuidados com os pés quando vai para o podólogo. Tudo na vida, Thaís, que a gente for decidir, parece que o dinheiro, ele não dá, não vai para as pessoas, a gente não consegue. Vamos lá. Se seu dinheiro não dá para todos os profissionais, a gente sabe que tem o YouTube para ajudar a gente direitinho com a instabilidade, que é a mobilidade com os exercícios. Massa, você já consegue por ali. Quando você pensa em uma corrida, que a gente sabe que hoje a corrida tá cara, tá preço quase parecendo de uma consulta de um profissional. Se prepara para uma corrida anual e aquele dinheiro que você poderia pagar uma segunda corrida, uma terceira corrida, faz a tua mobilidade com físio, prepara uma semana antes, vai preventivo a um podólogo. Se não der para uma físio, mas usa esse dinheiro, investe nos seus pés. Seus pés são o que te leva para onde você deseja. Se você não tem seus pés para levar para onde você deseja, você está impossibilitado de andar. É com a muleta, é com a cadeira de rodas, eu não sei você, mas assim, é horrível a sensação de depender do outro. Se a gente tem pernas, braços, é porque Deus fez com que a gente pudesse ter autonomia sobre o nosso corpo, Exato. A nossa vida, o nosso andar, o nosso afazer. Então, se você tem os seus pés como a porta de entrada para desbravar o que você almeja nos seus sonhos, seja na profissão, seja numa atividade física, seja em uma prova, seja em um passeio, você quer fazer algo, mas depende dos seus pés, consequentemente com as suas pernas, então cuide bem dos seus pés. Não pense só nisso quando você está passando por uma dificuldade, porque quando a gente chega na dificuldade, a gente se lamenta, porque eu não fiz isso. Tudo bem, todo mundo pode errar, mas errar na mesma tecla sempre, aí não é saudável também, né? Então, assim, o episódio de hoje foi para vocês entenderem que só manicure e pedicure não resolve. É muito mais que isso. É podologia. Então, a podologia é um mar para os pés. Exato. Então, é você perguntar, tá, Raiz, eu vou sair só para tu tirar uma... Quem trabalha com algo específico não é só para isso. Existe um espaço, existe o horário privado, existe a assistência qualificada, existe o atendimento humanizado, existe o tempo em prol daquele cuidado. Além disso, ter um espaço preparado para qualquer tipo de situação. Fungo, bactéria, inflamação e todo o preparo no material. Gente, é todo um investimento para levar uma assistência qualificada para vocês. Então, assim, vocês vão estar como reis. É colocar os pezinhos assim para a Raiza pegar, avaliar, tocar. Gente, é quase um bálsamo de cuidados. Então, assim, não é simplesmente, eu vou fazer o quê, Raiza? Tu vai fazer o quê? Gente, quando a gente falou bem lá no início do programa,
É muito mais do que só avaliação, é respeito para com a sua saúde. Exato. É ética profissional, precisar de um outro profissional para dar continuidade no teu cuidado. Então, quando você observa um profissional que faz tudo, ou que simplifica tudo, e os R$ 20 só para tirar a unha encravada, pode ter certeza que vai vir um problema muito maior lá na frente. Exato. E você não vai ter como resolver, porque o dinheiro que você acumulou era um dinheiro tão pequenininho para investir que você já tinha resolvido o problema. Então, esse puxãozinho de orelha que eu tô dando é só para vocês, mulheres, terem a consciência de que vocês precisam ser cuidadas. Vocês precisam ser amadas. E a gente precisa amar o nosso corpo, mas além do todo, mas os nossos pés também. Exato. Tá? Então, através deles, batalhamos, guerreamos, conquistamos, vitoriamos e também somos felizes. É através dele que podemos conquistar o que almejamos. Então, com esse puxãozinho de orelha, mas do bem, não ficou raiva de mim, tá? Eu me despeço de vocês. Raiza, muito obrigada por ter participado do nosso programa. Thaís. Foi rico. Eu aprendi muito com você também. E eu acho que, assim, esse programa, como é de mulher para mulher e para todas elas, eu aprendo muito com vocês. Cada uma que vem aqui é uma especialidade diferente. Então, eu tenho a minha vivência como enfermeira no meu consultório, mas você tem a sua vivência como podóloga. Você salva vidas todos os dias. Exato. E não tem coisa melhor do que sentir a sensação de ou receber um feedback de olho a olho, ou numa mensagem, ou no retorno. Isso. E dizer assim, eu não lhe largo mais, porque eu sei o quanto você salvou a vida dos meus pés e é através dos meus pés que eu faço o que eu preciso. Então, assim, muitíssimo obrigada por ter aceitado o meu convite. Vai ter outras vezes, como eu sempre falo com as outras que vieram aqui, porque, assim, são conversas tão edificantes que a gente leva para elas que não tem como a gente ficar só pela primeira. Sempre haverá uma sequência. E sempre tem uma situação específica dos nossos pés que a gente precisa bater papo. Porque, assim, existem muitas situações dos pés que a gente precisa tratar individualmente. Porque Exato. só falar de corrida seria um podcast inteiro. Exatamente. Só falar de fungo de unha seria um podcast inteiro. Então, assim, são muitas coisas que acontecem com nós em relação aos pés que a gente tá nem aí, ó. Isso. Ainda bem que tá registrado aqui, né, de que Tá. eu vou voltar de novo. Vai voltar. Porque tem Vai muita voltar. coisa assim, é como ela te falou, a podologia é um mar, É. né? Então a gente tem muita coisa ainda que eu quero muito trazer aqui, viu, Thaís? Então, assim, ó, já marca a minha próxima volta aqui, viu? Já Eu quero vamos. voltar de novo. Que, assim, muito obrigada pelo convite também, Thaís. Como eu falei lá no início, quando você me chamou, que massa, né? Se é para falar de podologia, eu tô dentro, independente do local, aonde for, eu estou dentro. E eu queria só deixar um alerta aqui, Thaís, né? Como você falou, os nossos pés, ele é tão importante, tudo no nosso corpo é importante, mas falando hoje dos pés, é um membro mas tão importante. A gente sabe que a diabetes hoje, ela tá gigante, ela tá em todos os lados, e um membro que ela mais acomete, né, é comum de a gente ver um diabético, quando ele foi para a emergência, se internou, desenvolveu um problema, começa muito pelos pés, né, porque é ele que está recebendo todo o peso do nosso corpo, é ele que está tendo contato ali no chão, né, a probabilidade de desenvolver um problema nele é sempre maior, né, principalmente quando se trata de um diabético. Então, assim, eu quero deixar, né, a gente hoje tá voltada mais para a saúde da mulher, então, sim, para as mulheres, mas também no geral, né, que se atentem, principalmente você diabético, né, de qualquer sinal de estranho, de diferente. Você, mulher que ama mesmo, o que é diabético, que ama e não dispensa, né, um sapato fechado, um mocassim, um escarpão, que você se atente em qualquer, gente, você pode dizer, bobagem, doeu ontem, mas hoje já não dói mais. Latejou ontem, hoje não lateja mais. Se atentem antes que o problema ele exploda. Quando ele explode, Thaís, a gente precisa, assim, de uma equipe mesmo, né, de trabalhar em conjunto, inclusive, com uma enfermeira. Então, assim, se atentem a isso. E eu vou fechar o programa aqui também salientando uma coisa. Não se automediquem. Isso. Tá? Não se automediquem, não usem anti-inflamatório para uma dor, para um incômodo, para uma inflamação, porque muitas vezes ele pode mascarar por um tempo, mas depois ele volta pior. Isso. Então, só para ressaltar isso para vocês, não automediquem, tá bom?
Com esse finalzinho, eu me despeço de vocês com o coração bem aliviado e bem quentinho. Por mais que eu puxei a orelhinha de vocês, mas é um puxãozinho do bem, que eu amo puxar e que eu gosto que vocês estejam aqui por pertinho de mim, tá? Então, assim, vocês sabem que no final desse episódio tem lá o lugarzinho do comentário. Pode deixar, a Raiza sempre vai. Ela dá também uma atenção a vocês. Vão lá no Instagram, que passou aqui no episódio também. Dê uma stalkeada, que eu peço, viu? Eu peço para elas darem a stalkeada. Vão lá, olha o trabalho dela. E assim, ela é de Vicência, minha gente, é um pulinho. E nada melhor do que a gente ter alguém próximo da gente que faz um belíssimo trabalho. Não é o de agora que eu também conheço Raíza, o trabalho dela. Então eu já conheço mais a fundo, sei muito bem a qualidade do trabalho dela, a responsabilidade que ela tem para com os pacientes. Então, assim, não hesite em buscar um profissional para cuidar dos seus pés, tá bom? Um grande beijo para vocês e se cuidem, tá certo? Tchau, tchau.